Então, beleza, vamos lá, vamos começar aqui. Então, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho da hemoterapia. Como que funciona, então, a hemoterapia? Então, a gente tem que primeiro iniciar falando um pouquinho do que é a hemoterapia. Então, vamos falar um pouquinho da hemoterapia, que nada mais é do que o emprego de sangue ou de produtos do sangue no tratamento de certas enfermidades. Então, não existe nenhum substituto para o sangue. Então, o sangue ele é utilizado para diversas doenças, tratamento de diversas doenças, e ainda não, em nenhum laboratório, nenhuma pesquisa científica conseguiu manipular nenhum substituto que venha fazer a mesma função do sangue no organismo. Então, é um produto que é extremamente importante e é o que salva a vida de milhares e milhões de pessoas em todo o mundo. Então, quando a gente fala de transfusão de sangue, a gente está falando de uma das intervenções médicas hospitalares mais realizadas no mundo. Então, dentro de um hospital, todo hospital de médio, grande porte, faz cirurgia, precisa de transfusão, faz atendimento a pacientes com hemoglobinopatias, talassemias, leucemias, anemias hemolíticas autoimunes. Então, são pacientes que precisam de transfusão regularmente. Tá certo? Além disso, aqueles pacientes acidentados, sofreu acidente, seja de trânsito, por arma branca, por qualquer outro tipo de acidente, com certeza ele vai necessitar de sangue e aí sim precisa receber uma transfusão. Tá certo? Então, um dado aqui da Organização Mundial de Saúde, a gente teve, a gente tem em média cerca de 117,4 milhões de doações de sangue em todo o mundo. Por quê? Porque há uma demanda para utilizar essas bolsas de sangue, que vem de onde? Vem dos doadores, que são pessoas que, por um gesto altruísta, um gesto de solidariedade, vai lá, faz a doação não remunerada. Então a doação não pode ser remunerada, tá? Seja no banco de sangue público ou no banco de sangue privado, tem que ser uma doação altruísta, anônima, confidencial, e aquele sangue vai ser utilizado para um paciente que a pessoa nem sabe qual o paciente que vai receber aquele hemocomponente. Então é um gesto realmente que é muito importante, salva vidas, né? E com certeza tem um impacto social muito grande aí em todos os países do mundo, tá certo? Então, existem mais de... bancos de sangue existem praticamente em todos os países, né? Então, existem os bancos de sangue desde lá dos países mais ricos, mais pobres, justamente com esse mesmo princípio de que o sangue, em muitas situações, é o único tratamento para aquela determinada enfermidade. Beleza? E aí, quando a gente fala da estrutura dos bancos de sangue, a gente tem algumas normativas. Então, a área de hemoterapia é uma área muito normatizada, ou seja, uma área que tem muita legislação, que ele diz tudo o que deve ser feito e como deve ser feito dentro da hemoterapia e dos bancos de sangue. Então, por exemplo, a gente tem essa resolução da Anvisa, que ele traz um pouco de como que é dividida a nossa hemorrede nacional e as hemorredes regionais. Então, o que seria isso? Então, a hemorrede nacional todas as instituições que trabalham com sangue e hemoderivados fazem parte dessa hemorrede nacional, que é coordenada por uma coordenação, que é a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde. Então, essa hemorrede nacional, ela coordena toda a política de sangue, nacional de sangue, e todo o sistema nacional também de sangue do Brasil. E aí a gente tem as hemorredes estaduais, onde geralmente a gente tem um hemocentro coordenador, localizado de preferência na capital, tá? Nem sempre é assim, mas de preferência o hemocentro coordenador tem que ficar na capital do estado, e vinculado geralmente à Secretaria de Saúde daquele local, tá certo? Então aqui em Brasília a gente tem a Fundação Hemocentro de Brasília, que é o hemocentro coordenador, que é vinculado à Secretaria de Estado de Saúde aqui do Distrito Federal. E nós temos, a partir dessas hemorredes estaduais, os serviços de hemoterapia, que podem ser serviços públicos ou serviços privados, tá certo? Então tem tanta parte pública e tanta parte
privada que compõe a hemorrede do estado. Então aqui, só para trazer uma ilustração, a gente tem o hemocentro coordenador, que vai gerenciar todos os processos complexos envolvidos lá no ciclo do sangue. Então, envolve o processamento, os exames laboratoriais daquelas amostras de doadores, os processos de irradiação de hemocomponentes, que são processos que precisam uma estrutura grande, né? O processo de armazenamento de grande estoque. Então, esse hemocentro coordenador, ele faz toda essa parte da hemoterapia, que a gente fala do ciclo do sangue, que envolve desde lá da doação até a liberação da bolsa para ser transfundida, tá certo? Então, a gente tem esse hemocentro coordenador que tem esse papel central de fazer todas as atividades relacionadas ao ciclo do sangue. Além disso, a gente pode ter os hemocentros regionais. Os hemocentros regionais, ele é uma estrutura de um hemocentro um pouco menor, de menor complexidade, que pode fazer tanto a captação de doadores, a coleta de bolsas, mas em geral o que a hemorrede nacional ela estabelece é que os hemocentros regionais enviam as amostras para fazer os testes de sorologia e os testes de NAT, que são testes de alta complexidade, para o hemocentro coordenador. Então ele geralmente é vinculado a um hemocentro coordenador, onde vai fazer esses testes de maior complexidade, como por exemplo os testes de biologia molecular para detecção de doenças transmissíveis por transfusão. Aí a gente pode ter os hemonúcleos que fazem coleta, fazem alguns até transfusão de sangue também, unidades de coleta que fazem a coleta desses hemocomponentes e mandam lá para o hemocentro coordenador fazer todo o processamento. A unidade de coleta e transfusão, a gente pode ter esse local que coleta e transfunde, e a agência transfusional, que é responsável pelo ato transfusional. Geralmente a agência se localiza dentro de um hospital, e lá nesse hospital a gente tem essa agência que faz toda aquela parte de testes pré-transfusionais, tem um armazenamento de estoque ali para atendimento local. Claro que ela precisa ser alimentada, né? Precisa ser vinculada por um hemocentro coordenador, que tem aquele estoque central de sangue ali no estado. Esse hemocentro disponibiliza algum estoque para essa agência transfusional, para ela atender as demandas ali de urgência, emergência, atender aqueles pacientes aqui, naquele determinado local e naquele determinado período, tá certo? Então, toda essa parte de agência é muito importante lá dentro do hospital. E aí, quando a gente fala das estruturas